Boa tarde, pessoal. Bom sábado a todos. Que final de sábado, né? Meu nome é Clarice, sou presidente do Instituto Induma, Instituto de Inclusão e Diversidade Humanas. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, com o projeto Atitude na Live, apresentando o último módulo da contação de história, com a contadora internacional Magna Oliveira. Nós tivemos, com esse é o terceiro módulo, né? Nós tivemos os 2 módulos anteriores, que foi com a Chica Reis, Madu Costa, e hoje com a Magna Oliveira, contadora de história internacional. Fiquem ligados nas nossas apresentações. Nós estamos com várias lives, inclusive desde o dia 8 de outubro até 23 de dezembro. Então, nós teremos várias lives, assim, o módulo do Contação de História, esse é o último, mas nós estamos assim com várias lives, seguindo com várias lives para vocês. Tá bom? Fiquem ligados aí. Quem perdeu o módulo 1 e 2, já está nas nossas redes sociais, no Facebook, Instituto Induma, e no Instagram. No Instagram e no YouTube também, Instituto Induma. Quem perdeu, podem entrar lá nas redes sociais, que as nossas lives estarão todas lá. Tá bom? Fiquem ligados. Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos. Fiquem aí com Magna Oliveira. Vocês não percam, porque será ótimo. Bom, muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Que bom estar aqui nessa tarde de sábado, em pleno novembro, né? Mês da Consciência Negra. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Clarice, Chica Reis, Meire. Que bom. Então, gente, peraí que eu estou fazendo uma coisa errada aqui, gente, só um minutinho. Tecnologia, gente, a gente aprende. A gente aprende. Olá, deixa eu falar com vocês primeiro, né? De perto. Boa tarde, eu sou a Magna Oliveira, sou membro do coletivo Iabás, né? O coletivo Iabás é um coletivo de 3 mulheres pretas que contam a história das orixás femininas, e a gente está aqui fazendo um mini curso de contação de história. É muito interessante falar sobre essa temática. Eu quero agradecer imensamente, né, essa época, né, do mês da Consciência Negra, ao Instituto Induma, né, na pessoa da Clarice, né, do projeto aí Atitude na Live. Então, a gente, para começar, eu vou começar cantando as Iabás, né, para a gente começar a fazer os nossos trabalhos. Iabás, mães ancestrais, Iabás, mães ancestrais, Iemanjá, Oxum, Nanã, Oiaubá, Opirixá, Iemanjá, Oxum, Nanã, Oiaubá, Euá, mães ancestrais, Iabás, mães ancestrais, Iabás, mães ancestrais, Iemanjá, Oxum, Nanã, Oiaubá, Euá, Obirixá, Iemanjá, Oxum, Nanã, Oiaubá, Euá, mães ancestrais. Que bom chegar assim na casa de vocês, aí para essa capacitação de contação de história, que vocês já tiveram aí 2 encontros passados, né? Vocês tiveram no dia 24 de outubro, vocês tiveram com Chica Reis, né?
A Chica passou para vocês a temática de histórias de lá, né? Histórias de cá também, porque ela falou dos griots, né? Os mestres das palavras, as griotes, né? Os domas, os digelis, né? Então, a Chica trouxe aí essa ancestralidade que coroa e traz para a gente o nosso legado de histórias, né? E no dia 31, né? No último sábado, vocês estiveram com a Madu Costa, né? Outra componente do coletivo, e vocês falaram, né? Vocês trabalharam com a Madu, a oralidade e a literatura na contação de história, né? E eu preparei para vocês. Eu vou tentar interagir com vocês também, tá, gente? Mas é porque tecnologias, né? A gente está aqui aprendendo e é muito bom a gente estar aberto a sempre estar aprendendo mais coisas, né? E o tema que eu vou trabalhar com vocês hoje, que eu vou passar para vocês hoje, são os recursos para se contar histórias negras numa roda ancestral. Aí tem duas logos, que essas logos é do projeto de extensão que eu coordeno, Iranticer África, e a outra logo é do coletivo Iabás, né? Que é o coletivo que está aqui. Eu estou aqui representando o coletivo Iabás nessa terceira aula, nesse terceiro módulo, né? Aí, a Chica trouxe para vocês aí as histórias de lá e de cá, né? Aí tem duas imagens, né? Do griot, ou do djeli, ou de um doma, né? Sentado aí em roda, né? E também uma foto indígena, né? Do índio aí também em roda, né? Apontando ali para o céu, né? É a reverência que a gente tem, né? É o aprendizado, né? É o legado que a gente tem, né? Dos que vieram antes de nós, né? Que Chica trouxe para vocês no dia 24, né? E a Madu trouxe aí a literatura e a oralidade na contação de história. A literatura, eu pus um livro dela própria, né? Coumba e o Tambor de Ambê, né? Madu Costa é uma escritora também, né? Além de contadora de história, né? Ela tem muitas expertises, dona Madu Costa. E aí eu deixei aqui em branco, porque a história da oralidade não é que ela seja uma página em branco, é que a oralidade ela nos perpassa, né, gente? A oralidade é o que a gente traz de história, né? As histórias das nossas memórias, né? É a história dos nossos tios, as histórias que eram contadas, né? De pai para filho, né? A gente tem essa oralidade atravessada em nós, né? A oralidade é nossa, é de pertencimento comum, né? E aí, para mim falar dos recursos para se contar história negra, eu tenho que pensar nos valores civilizatórios, né? Para se contar a história negra. Por quê? Porque falar de valores civilizatórios afro-brasileiros, a gente tem que destacar a África na sua diversidade, né? Como também devemos também potencializar, destacar os indígenas, né? Porque a gente sabe, né, que quando a gente chegou, a terra não foi descoberta, né? Os índios já estavam aqui, né? E os africanos e africanas que aqui chegaram, né, no absurdo que foi a escravização, né? Nos deixou essa descendência, né? Foi implantada, instituiu-se, né? Esses valores civilizatórios nessa dimensão continental que é o Brasil, né? Então, para mim, entendendo que a gente tem um legado lá na ancestralidade com as histórias dos nossos griots, entendendo que essa história oral,
né? Ela passou a ser escrita, a gente entendendo tanto da oralidade quanto da literatura negra. E a gente entendendo os valores civilizatórios desses povos e entendendo os nossos valores civilizatórios, né? Que perpassa o contador de história, o narrador de história que vai se permitir, né? Levar esse legado, multiplicar, pluralizar esse legado das histórias negras, a gente precisa ter esse cuidado, né? O cuidado de onde que essas histórias vieram, né? De onde que essas histórias, onde que essas histórias habitavam, né? A gente tem que, inclusive, para passar essa história, a gente tem que saber sobre a literatura negra, né? E a oralidade negra, né? De que história é essa, né? E esses valores que a gente vai trabalhar aqui nessa temática dos recursos para se contar a história, que aí nesses valores civilizatórios você vai se entender como narrador, que narrador será você, que recursos que você vai utilizar nessa sua contação, né? No momento que você tem esse entendimento, né? Então, os valores inscritos na nossa memória, no nosso modo de ser, na nossa música, na nossa literatura, na nossa ciência, na nossa arquitetura, gastronomia, religião, na nossa pele, no nosso coração. Então, são valores que eu preciso entender do povo, mas eu preciso perpassar isso dentro de mim, né? Que ser sou eu? Que música que eu gosto, né? Que religião eu frequento, né? Eu sou aberta a outras religiões. Eu entenderia as religiões de matriz africana, porque é uma temática que perpassa, né, pelos valores civilizatórios negros, né? E aí a gente quer destacar que, na perspectiva civilizatória, a gente, de certa forma, todos nós somos afrodescendentes, né? A África é mãe, né? E, em especial, a gente sabe que a gente está num país, né, do mundo maior, é o segundo país do mundo em população negra. Então, a gente tem mesmo que estar trazendo essas histórias, a gente tem mesmo que estar entendendo esses valores civilizatórios que nos atravessa, que nos perpassa, que faz parte da nossa história, né? E tentarmos repassar isso, contar isso nas nossas salas de aula, contar isso nas nossas famílias, contar isso no voluntariado que você faz em algum asilo, né? Pluralizar isso, mesmo você, mulher, homem branco, né? Porque a gente tem que trabalhar o antirracismo. E para se trabalhar isso, né? E para se contar a história negra, você tem que entender um pouco desse povo, você tem que saber de onde eles vieram, né? Você tem que valorizar, né, o Estado e a situação civilizatória e que perpassa, né, todos esses povos. E aí a gente vê aí 2 mapas de África e Brasil que fala dessa diversidade, né? A Chica falou um pouco disso, né? O tanto que a África é múltipla, como o Brasil também é múltiplo, né? Então, a gente tem as regiões aí do norte da África, né? Que a gente tem cidades como Argélia, como o Egito, como o Sudão, né? A gente tem o oeste da África também, que tem ali a Nigéria, o Mali. E a gente tem que perceber, a gente tem que pensar que cada povo, cada lugar desse tem uma história, tem uma forma, né? A gente tem uma diversidade, né, no continente africano, é um continente que é diverso, que é múltiplo, né? Então, na hora que a gente pega uma história negra, que a gente pega uma história africana, é bacana, como também uma história indígena, né? O povo fala da lenda da mandioca, né? De que povo é a lenda da mandioca? Se você vai contar uma história indígena e você vai contar a lenda da mandioca, procure saber de que tribo é, né? De que etnia é.
É importante para o indígena ele ser reconhecido ali nas suas lendas. Você, inclusive, você, né, dizer, a lenda da mandioca que eu conto é do povo Pataxó, de Salvador. Mas hoje, gente, com essa nossa tecnologia, é possível que você pegue uma história e você entre na internet e mande uma pergunta para saber se essa história que você está contando desse índio, se realmente faz sentido, se é essa a história. Me disseram isso com relação aos povos indígenas, e eu referendo também para o povo africano, a gente tem que saber, olha, eu vou contar uma história do Mali, do povo do Mali, né? Eu vou contar uma história do povo Axante, de África. Então, assim, é importante referendar, é importante você dar o endereço daquela história, né? É importante você levantar a bandeira da tribo e saber que aquela tribo tem uma história que você está passando ela, né, com verdade, inclusive dando a ela uma identidade, né? É esse povo que conta, né? É essa tribo que tem essa lenda. Se não é, não conte. Se você não sabe, se você não consegue perguntar para alguém, não conte, né? Que às vezes a gente precisa mudar essa nossa forma de cuidar dos valores dos outros, dos povos originários, né? A gente sabe que a gente merece respeito, tanto com relação ao povo negro, quanto em relação aos povos indígenas, né? E o Brasil também, nessa diversidade que somos, né? Nessa pluralidade que somos, é um país também diverso e é um país também importante com suas histórias, né? Seu povo, sua cultura, né? E temos muito a contar e temos muito a falar, né? E precisamos desenvolver essas histórias e trazer elas ao escurecimento, né? As pessoas precisam, inclusive pensando na erradicação do preconceito e do racismo. Então, gente, a gente vai falar de 4 valores civilizatórios que eu vou destacar aqui hoje para a gente desenvolver no momento que eu me decido a ser uma contadora de história, que eu já sei de onde que as histórias vieram, eu já sei da literatura, dos escritores, dos autores, dos ilustradores que eu quero contar, né? Eu já resgatei histórias da oralidade, né? Eu, inclusive, nem resgatei história da oralidade, não. Eu fui para um congado e eu vi lá uma matriarca e eu vou contar a história que ela me contou, né? Eu vou trabalhar essa história da oralidade, porque a oralidade brasileira está linkada aos nossos povos de terreiro, aos nossos congadeiros, às nossas rainhas, né, de congado, né, aos nossos candombes, aos nossos quilombos, né? Esse é um curso que é de São Paulo, né? Não sei se São Paulo tem quilombo, gente. Minas é coalhado, Minas é cheio de quilombo. É uma coisa maravilhosa. Agora, eu não sei se São Paulo tem, mas Minas tem muito. Pesquisem, entrem lá. Né? Hoje é muito possível que esse mundo tecnológico que a gente está vivendo, nessa condição pandêmica, é muito legal você trocar figurinha com essas pessoas, para entender, inclusive erradicando aí o preconceito com relação às religiões de matriz africana, que traz tanto ensinamento, que traz tanta verdade, sabe? Traz tanta potência. Então, gente, eu falo, eu fico empolgada, eu amo essa temática, eu acho que ela é importantíssima. Então, a gente vai falar dos valores civilizatórios, que é um dos primeiros, né, que é esse que nos move, porque é o nosso axé, né, é a nossa energia vital, aonde existe, né, tudo que vive tem axé, tem energia, né, que seja a planta, que seja a água, que seja o bicho, que seja o ar, né, e isso é sagrado, né? Essa interação é sagrada e a gente precisa cuidar disso, respeitar isso, né? Merecer esse carinho e um olhar sempre condescendente com a energia e com o axé do outro,
né? Porque é um respeito, né? É reconhecer e valorizar a essência, né? O lugar, o mundo do outro, né? É respeitar, entender, né? Saber de onde que vem essa energia, o que que é energia negra, né? Você vê aí a nossa cultura, você vê aí o nosso samba de roda, né? O nosso samba, a nossa capoeira, né? A energia que vem disso, que emana, né? É uma coisa quase palpável, né? Quando se está ali, ou numa roda mesmo de conversa negra, né? É muito potente você entender, inclusive, aonde que está a sua energia vital, de onde que ela vem, né? O que que te pulsa, né? O que que axé é você, né? De onde você vem, por que que você vem, qual que é a sua energia, até para você confluir com essa energia vital das histórias negras, você precisa saber do seu axé, da sua energia vital. Então, esse é um dos valores civilizatórios primordiais aí, nessa confluência, desse entendimento aí de recursos para se contar essas histórias. Aí o segundo tópico aqui dos valores civilizatórios é a corporeidade, né? Porque o nosso corpo é muito importante, né? Sem ele não se vive, né? E o corpo negro foi violado, né? Trago de África à força, né? Numa situação violenta, né? E esse corpo ele se recompôs, né? Esse corpo ele se fez, ele se refez. E não é esse corpo narcísico, né, gente? Não é esse corpo narcísico da beleza. Claro que somos maravilhosos, né? Com os nossos narizes, com as nossas melaninas, né? Com as nossas coroas, com os nossos cabelos, né? Com nossa boca carnuda. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é a gente ter esse corpo como possibilidades de encontros, né? De trocas, de construções, de produções de saberes, né? Coletivizados, né, de conhecimentos coletivos, né, porque a gente sabe que o povo preto é povo de estar junto, é povo de afeto, né, e de compartilhamento, né, a gente sabe compartilhar, a gente quer pluralizar, né, o que a gente sabe, né, o que a gente potencializa. Então, cuidar do corpo, valorizá-lo, senti-lo, respeitá-lo, porque esse corpo ele come, ele dança, ele rola, ele pula, cheira, ele tem consciência, ele ama, né? Esse corpo é o corpo de afeto. E o seu corpo, né? O que o seu corpo traz, né? Que bagagem o seu corpo traz? Qual é a valorização que você traz? Quais os encontros que você faz com esse seu corpo, né? Em questão da história negra, né? Aonde que o seu corpo se posiciona, né? Aonde que ele se coletiva, esse entendimento corporal, né? De quem você é enquanto corpo, né? Pensar a sua energia vital, de onde que ela vem, e pensar o seu corpo, né? O seu templo, que é o seu corpo, né? Então a gente tem que fazer sempre um paralelo, né? Que é a história negra e os seus valores civilizatórios, e aonde que eu me encaixo nisso, dentro dessas temáticas da energia vital e agora da corporeidade, né? E o segundo momento, segunda temática, é a terceira temática, desculpa, é a circularidade, né? Que é a roda, né? Acho que se a gente estivesse ao vivo, a gente estaria com certeza em roda, né? Porque é assim que a gente se coletiva, né? Então, a roda é um dos valores civilizatórios que tem um poder enorme, né? Pois ela aponta para o movimento, a renovação, a igualdade, né? Processo de coletividade, né? Pensamos em quando no circular, né? Há pensamentos como, né? Pensamos em que quando pensamos no circular, foi redundante isso aí, tá, gente? Desculpa, muita coisa para fazer, fugiu um pouquinho. Então, a gente trabalha em roda, né? O povo preto é povo de roda,
povo indígena é povo de roda, né? Você vê aí essas tribos indígenas, as danças deles sempre estão no circular, né? E o povo preto também. O povo preto gosta de sentar em roda, né? E tem a roda de samba, e tem a roda de capoeira, e tem a roda das religiões de matriz, africana, umbanda e candomblé. Quem já foi, quem tem curiosidade de ir, vá, né? É uma religião de estudo, é uma religião de respeito, é uma religião de implementação da natureza, né? São seres da natureza, é uma coisa muito bonita e respeitosa, sabe? Que tem muito, que traz muito, né? E que diz muito de nós. E as histórias em volta da fogueira, quem não, né, gente? Quem não, né? Quem não sentou em volta de uma fogueira para ouvir ou contar a história, né? Que seja com a família, que seja com os amigos. Então, a circularidade é importante. Você está nesse lugar onde o seu olhar permeia a todos, né? Onde que você fica igual, né? Onde você pode pensar, trocar olhares, né? Porque a circularidade permite isso, né? Permite você trabalhar a todos que te ouvem, né? A todos que estão ali trocando com você, né? E aonde você está nessa roda? Quem é você nessa roda? Né? Quem é você para propor ou até para participar dessa roda? Né? Qual o poder da roda para você? Que movimento que você vê nisso? Né? Ser igual para você é bom ou é ruim? Né? Coletivar para você é potente ou é incômodo? Como que você vê a circularidade? Como que essa circularidade te transpassa? É importante a gente perceber isso, porque essas temáticas, no momento que você vai tendo o entendimento delas e você vai percebendo a Magna, a Maria, a Joana, dentro dessas temáticas, aonde que você se coloca, você está aí nascendo um contador de história preto, né? Você está instigando esse contar negro, né? Porque você está cuidando de tudo que esse valor, que esses valores faz sentido para essa temática negra, faz sentido para essa literatura, faz sentido para essa oralidade, faz sentido para esses mestres das palavras, para esses griots, para essa ancestralidade que você está trazendo, cuidando disso, né? E aí, nossa, por último e não menos importante, a musicalidade, gente. O povo preto é um povo de som, de sonoridade, de barulho, né? Eu amo também. Amo, amo. Então, a música, gente, é um aspecto afro-brasileiro mais emblemático, né? Porque a gente tem essa diversidade de sons, de instrumentos, de batuques, de marcas, de jeitos de fazer som, de fazer música, né? De expressar através da música. Coisa mais gostosa, gente, você ouvir uma música e lembrar de um momento, de uma situação, né? Tem música que te faz rir, tem música que te faz chorar, né? Então, a música traz essa expressividade, né? Ela traz essa memória, né? Ela é terapêutica, ela embala, ela calma, né? Ela traz histórias, momentos, né? Ela introduz a ideia, ela puxa a imaginação. Então, ouvir música, né, nas nossas culturas, né, instiga a nossa imaginação. E conhecer essas riquezas, né, esses ritmos musicais, né, trazer eles para a sua vivência, pegar uma história negra e deixar que ela pulse em você e você pensar numa sonoridade, num toque, né, numa abertura, né? Que aí você vai percebendo que contador é você, né? Você canta, né? Você gosta de tirar som do seu corpo, não é? Porque a musicalidade está em tudo, né?
Ai, Magda, mas minha voz é uma taquara rachada. Tem formas maravilhosas de trabalhar a sonoridade, né? Que o instrumento, olha, esse instrumento que eu abri a nossa capacitação hoje, é um instrumento, olha, ele é generoso, né? Porque ele não precisa ter aquela coisa de você tem que fazer aula de música ali. Claro, gente, vamos respeitar o musicista, né? Que é uma pessoa que estuda, que é bacana, é um curso maravilhoso, lindíssimo. Mas se a gente quer trazer música para a nossa história, se a gente quer virar um contador de história preto, a gente tem que ter um barulho, tem que ter um batuque, tem que ter palma da mão, né? Porque a música permeia esse nosso contar, né? Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber das nossas danças, né? Dos nossos instrumentos e a variedade dos nossos sons, a diversidade disso, né? Eu tenho que saber que eu posso tirar um som, né, da minha perna, né? Eu posso saber que eu posso usar um instrumento, eu posso saber que eu posso usar um pau de chuva, não é? Para me chamar a atenção, né? Para me trazer uma chuva para aquela história que fala de chuva, fala desse elemento maravilhoso, né? Que é a chuva que molha, né? Para nascer, para florescer, né? Então, tem elementos musicais que você não precisa ser um musicista, né? Você precisa trazer essa música, você precisa trazer esse som, esse instrumento, né? E saber aonde que a música te perpassa, aonde que a musicalidade para você faz sentido, né? Que contador de história negro você será? Você trará a música, você trará o instrumento, você fará uso desses elementos, desses recursos na sua contação de história? Sim ou não? Sim ou não? E que é uma forma de entendimento, né? Olha só, isso é um bambuzinho, é um chocalhozinho, né? Um barulhinho que você pode ter a ele para chamar atenção, né? Para fazer um barulho de algo acontecendo, né? Que vai quebrar, inclusive com criança, né? A contação de história negra com criança é muito importante trazer a musicalidade, a sonoridade, né? Para quebra, né? Para você chamar a atenção, para o menino ficar ali doido. Isso é muito potente, isso é muito verdadeiro, assim, na prática, né? Então, perceba-se, né? Que música você trará? Você trará alguma música? Você é da música, né? Você tem vontade de exercitar isso de alguma forma? Passe a ouvir, né? É muito importante. Gente, eu esqueci de trazer o material aqui. Então, tá aí. Gente, eu tinha outra imagem aqui. Aí tem esse aí é um congado, né? Falando de roupas típicas do congado, né? O tanto que a gente tira aqui de entendimento dessa cultura, né? De congado, né? Com os reis, com as rainhas, com as danças, né? Elas rodam com esse vestido lindo, né? Aí a gente pensa nas baianas lá na escola de samba, que tem toda uma simbologia, né? Que é muito importante a gente estar buscando saber, né? Desses elementos culturais que faz parte da cultura negra, né? E aí, a grande pergunta, que contador seria eu? Esses valores me perpassaram, eu entendi aonde que eu me encaixo nesses valores civilizatórios, né? Como que eles me atravessam, né? E para esse entendimento de ser um contador de história da temática negra ou indígena, cuidando aí desse contar história negra, né? Porque é preciso cuidar disso, até mesmo para você não contar uma história preconceituosa, até mesmo para você não estar fazendo o valor, dando a ideia contrária, sabe? Que autor eu estou contando, né? Hoje tem projetos maravilhosos no Instagram, né? Várias pessoas negras contando história, dizendo quais histórias que não são bacanas.
Então, assim, gente, não vale a pena ir por caminhos tortuosos. Tá o coletivo Iabás aqui, que vocês podem ter acesso. Magna, adorei as três oficinas, achei maravilhoso, estou a fim de contar história negra e tal, vamos trocar figurinha, né? Porque eu acho que a gente está aqui para se ajudar, para somar, para cuidar, né? Principalmente para aqueles que estão aí começando o caminho da contação de história, e a gente quer mais pluralizar esses contadores de história de temática negra, sempre, né? Então, no momento que você sabe, é isso que eu quero fazer, eu quero ser um contador de história, nesses valores civilizatórios, eu me identifiquei, se eu não me identifiquei, eu vou me entender enquanto, e vou contar a história negra e da temática indígena, buscando compreender aí esses valores civilizatórios. E a outra pergunta que a gente pensa dentro desses recursos da contação de história, né? Porque são recursos que você precisa utilizar, se perguntar, sabe? Para quem contar a história? Ai, meu Deus do céu, eu vou contar a história negra para faixa etária diversificada, né? Eu vou contar a história para adolescentes, eu vou contar a história para adultos, eu vou contar a história para idosos, né? Que história será essa? A gente precisa cuidar, né? Um dos recursos que a gente tem, né, nessa temática negra é sempre cuidar de para quem que a gente vai contar a história, que história será essa? Que história se encaixaria, né? Porque no momento que eu sei que é um grupinho de alunos ou de crianças, por exemplo, dependendo da faixa etária, eu não vou poder escolher uma história muito longa, né? Dependendo se for adolescentes, eu vou ter que trazer, de repente, alguma gíria, algo que reescrever um pouco a história, entre aspas, né? Para mim dialogar bacana com aquele jovem, né? Se for idosos, se for adultos, né? Eu preciso cuidar desse para quem? Eu preciso cuidar desse para quem? Inclusive que eles saibam, né? A história que eu estou trazendo, né? E entendam o recado, né? Isso é muito bacana. E aí vem os recursos que a gente tem no momento que a gente sabe para quem que a gente vai contar a história, a gente tem lá os nossos recursos, né? Que primeiramente é a voz, né, gente? A gente precisa cuidar dessa contação de história. Um recurso que a gente tem, que é muito importante no momento que você sabe aonde que você vai contar, para quem você contar, você tem que saber como é que você vai utilizar a sua voz. Você precisa cuidar desse recurso que você tem. Ah, Magda, eu vou contar história num pátio cheio de menino. Gente, por mais que a sua voz seja potente, exige uma microfonia. Ai, mas minha voz, microfone. Gente, cuide, pensa no seu corpo, a corporeidade lá atrás, ó, os valores civilizatórios. A gente precisa cuidar da nossa voz, isso é um patrimônio. Eu fiz fono durante muito tempo, porque eu tinha um déficit, eu tinha não era uma fissura, não, era um nódulo nas cordas vocais. E aí, até hoje, por exemplo, na utilização da minha voz, eu não faço aqueles exercícios de fono de atrito. Eu não faço esses exercícios, porque esses exercícios não são benéficos para a minha voz. Não, Magda, mas então eu vou ter que procurar um fonoaudiólogo para... Não precisa procurar um fonoaudiólogo, a não ser que você tenha essa necessidade. Vá sim, que é um profissional muito competente, muito bacana. Mas você precisa utilizar a voz de que forma? Nossa, então amanhã eu vou usar a minha voz para me contar a história num lugar que tem barulho, eu vou competir com barulho. Poupa sua voz um dia antes, né? Cuida de tomar uma água ambiente antes. Eu falando da fono, o meu aquecimento das minhas cordas vocais é interno, né? Eu rodo a língua dentro da boca, por fora, por dentro. Isso aquece as minhas cordas vocais, né? Eu ficando em silêncio, tomando água ambiente, isso deixa a minha voz potentíssima para me contar uma história de 5 minutos, feliz da vida. Tá? Esse tempo seco, da minha voz está seca, minha garganta está secando muito rápido. Mas geralmente é isso.
É uns minutinhos de silêncio para mim, tá, gente? Isso é o meu corpo, é meu entendimento corporal aqui, dentro da utilização desse recurso, que é a voz, na contação de história. Eu fico silêncio. Gente, eu tô falando demais. Cadê o povo? Será que tá tudo bem? O povo tá gostando? Como que tá isso aí, meu Deus do céu? Nós estamos com o tempo, como que tá o tempo? Nós vamos ficar bem, tá, gente? Então, daqui a pouco eu vou lá olhar um pouquinho, tá? O que vocês estão falando, o que vocês estão dizendo. Então, eu tenho uma situação aqui que a gente precisa entender. A voz como recurso, eu preciso cuidar dela, preciso saber. Eu preciso saber onde eu vou contar a história, se eu vou ter um microfone. Ah, eu vou competir com barulho? Nossa Senhora, como é que vai ser isso, né? Então, nesse dia eu vou ter que ficar um pouco mais calada. Vocês veem, né, o tanto de professora que tem problema de cordas vocais, não sei o quê, precisa estar fazendo fono e para cuidar da voz, porque às vezes é giz, né? É sala lotada, menina inquieta, dependendo da idade, realmente é complicado. Então, a gente precisa cuidar desse elemento. E a contação de história, né, a utilização da voz na contação de história é importantíssima, porque as pessoas merecem ouvir a história que você preparou. É inviável você ir assistir, ouvir uma contadora de história e você perder por conta da má utilização da voz dela, da má projeção de voz dela. Né? Porque o contador de história ele precisa saber, né, falar, né, passar isso, né? E utilizar a voz é um dos ganchos maravilhosos de um bom contador de história. Um dos recursos que, se ele souber usar, ele tem uma plateia embevecida, sabe? Esperando que aquela história termine. E aí vem a arte, né, como ferramenta de uso, que é a palhaçaria, que contador vai ser você? Ah, eu gosto de contar mais história alegre, história... Trabalhe isso. Ah, eu sou do teatro, sou oriunda do teatro. Trabalhe o teatro na contação de história, é muito importante. Apesar que o teatro na contação de história, a pequena diferença que existe é que no teatro, né, geralmente o ator tem uma tela invisível, né? Ele lida com aquele seu personagem e ele não precisa trocar energia com quem está assistindo ele, né? É até muito bacana para a concentração do personagem ali. Agora, o contador de história, não, ele precisa dessa troca. O contador de história, ele precisa desse olhar, ele precisa trocar com quem está ouvindo ele. Ele precisa dizer para você, para você, para você, sabe? Ele tem que te incluir naquela história, né? Com olhar, né? Com expressões, né? E aí você pode colocar música, que a gente falou muito bem, a dança, que é gostoso numa roda, né? Fazer uma dança, fazer né? um trabalho para chamar a história antes dela própria acontecer, né? Tem gente que gosta de trabalhar com fantoche, né? O corpo como instrumento, né? Como eu falei, né? E também trabalhar a importância do improviso, né? Porque o contador de história é esse que está contando, né? E de repente vem uma menininha, né? E te interrompe. Olha, minha blusa nova, né? Então, estar com essa história introspectada, saber dessa história, né? Fazer o esqueleto dela, entrar com ela dentro de você, você vai ter a tranquilidade de parar ali. Que linda sua blusa! Olha, da cor da minha. E aí vamos continuar a história, gente. E nesse momento, né? Você tem que estar preparado para esse improviso. Por isso que essa história está inserida, essa história tem sido te atravessar de alguma forma. Porque as histórias têm disso, tá, gente? Eu, por exemplo, não é toda história, não é qualquer história que eu conto. Sabe? Eu já tenho umas técnicas assim de paquera assim, com a história, sabe? Tem umas que eu não insisto, não dá, não conto. Mas tem outras que me veste, sabe? Que está dentro de mim, que flui, né? E essas é fácil até trabalhar o improviso, né? Voltar até diferente, né? Tem história que eu conto N vezes
N vezes eu incluo, eu tiro, sabe? Porque o exercício já está fácil, né, de fazer. E a mala do contador, né? Essa mala objeto, né? Que tem muito contador que gosta de levar uma malinha, né? Para tirar apetrechos ali, para complementar a história. Isso para criança é fantástico, né? E a mala metafórica, que é a mala mesmo de o que é aquele momento, né? Que mala eu estou trazendo para esse momento dessa história, né? Porque às vezes a gente está atravessado, né? E às vezes a história não vai ser bacana, né? Essa contação daquele dia não vai ser bacana, né? A gente é humano, a gente precisa trazer a gente para a história, a gente precisa estar presente nessa história, a gente precisa também saber contar a história num dia que a gente não está bem, né? A gente precisa saber esquecer um pouquinho essa mala, né? Ou trazê-la junto, né? Trazê-la junto, saber essa dualidade, né? Saber essa diferença, trazer isso também como recurso, né? Como exercício, porque as histórias curam. E o corpo e a fala do contador, né? E as técnicas de memorização, né? Que eu vou contar para vocês a minha técnica de memorização. A primeira coisa que eu faço é esse namoro com a história. Eu namoro a história primeiro, né? Eu namoro e ela me escolhe, eu escolho ela, e aí fica fácil, fácil. Eu leio algumas vezes, às vezes eu escrevo a história. A técnica de escrever a história é quando a história está sendo um pouco mais difícil de introspectar, sabe? Que eu tenho essa dificuldade, igual eu disse para vocês, tem histórias que é difícil, às vezes, para mim. Mas quando eu sinto isso, e eu quero continuar esse namoro, eu quero contar essa história, eu vou para a escrita, eu escrevo a história. Porque parece que escrevendo, parece que cada palavra que eu escrevo, parece que vai entrando, aconchegando, sabe? E aí, no terceiro, isso é a história difícil. Se a história é fácil, se o namoro é rápido, se o flerte é rápido, o namoro começa logo, eu só leio, vou no meu celular e gravo e fico ouvindo. E aí, estou pronta. Agora, se a história tem essa dificuldade, eu incluo a escrita. Aí eu escrevo a história. Toda, pode ser história de 3 páginas, de 20 páginas. Eu escrevo a história e ali eu vou memorizando, né? Acabou. Aí tem gente que gosta de fazer esqueleto, né? Né? A abertura, a introdução, né? O problema, o ápice, né? Ou a resolução, né? E o finalmente, né? Divide a história em alguns tópicos, né? Eu não aplico essa técnica, eu nunca consegui aplicar essa técnica. Não sei se é porque essas outras me facilitam a vida, eu não faço essas, mas é uma técnica que eu repasso porque eu sei que é funcional para muita gente. E aí vem os recursos, né, das artes cênicas, a expressão corporal, a expressão facial, né, os trejeitos, os gestos, né, os figurinos, né? Geralmente, o meu figurino, enquanto contadora de história preta, é sempre os meus maravilhosos panos africanos. Eu tenho vestidos, eu tenho batas, né? Eu gosto muito disso. Os turbantes também. Apesar que o turbante, eu amo o turbante, eu acho maravilhoso e tal. Mas eu sinto muito calor na minha cabeça. A Ana, eu tenho uma artesã que faz a minha cabeça, que é a Ana Beatriz, Ana Bi. Depois vocês olham ela aí no Instagram. Ana Bi, que faz minha cabeça. Então, ela tem uns turbantes que realmente deixam a minha cabeça bem fresquinha. Então, assim, é isso, né? Um batonzão, né? E o recado está dado, né? As pessoas já sabem a que eu vim. Então, mas tem figurinos, né? As iabás tem um figurino, tem os vestidos, né? Tem um sapatinho que a gente usa, que é um sapatinho, né? Cada uma de uma cor, mas o feitio mesmo, né? Tem gente que gosta de usar máscaras, né? Olha lá, a roupa do contador pode sinalizar um momento específico de entrar no universo das histórias, né? Isso diz muito, assim, isso diz muito. Quando eu chego para contar a história, que eu levo meu tambor, que eu chego com a minha roupa africana,
Eu já estou dizendo, né? A história já está aqui, ó. A história é África, né? E aí é as artes cênicas, né? Que tem aí o olhar, né? O olhar é muito importante, olhar nos olhos de quem ouve a história, né? A valorização individual de cada um, né? Aí fala de novo dos fantoches, a voz, que eu falei muito da voz, que eu acho que é legal, o ritmo da contação, gente, isso é muito importante, né? Não dá para contar a história num ritmo muito desacelerado, porque as pessoas dispersam, sim, né? Outras dão sono, então você precisa trazer vivacidade, né? Você precisa trazer uma oscilação de voz, né? Você precisa ter um destempero um pouco no ritmo da contação de história para você deixar isso muito instigante e que as pessoas consigam te ver até o final, né? E te ouvir, né? E tem aí também, gente, os efeitos especiais, né? Que é muito legal. Bolinhas de sabão, eu vi uma vez num espetáculo de contação de história do pessoal da UFMG, pessoal dos contos africanos. Que coisa mais linda aquilo! Eu fiquei muito encantada com elas contando história. Eram 3 contadoras de história, alunas lá da Faculdade de Letras, e elas contando histórias de uma máquina de fazer bola de sabão. Foi uma imagem, eu tenho uma foto, eu vou até resgatar essa foto, da Fabiana Brasil, contando história com bolas de sabão. Assim, eu achei tão... É um encantamento isso de ver, assim, sabe? Fiquei muito embevecida. E ela fez essa contação de história no evento que eu fiz na UFMG, que eu contratei eles para contar a história, e eu fiquei no encantamento com ela contando a história, aquelas bolas assim, aí dava umas nuances de luz de sol, solar, atravessando aquelas bolas, ficou uma imagem assim. Eu tenho uma foto dela com. Olha só, eu lembro, resgatando a história das bolinhas de sabão. Vamos lá para os efeitos especiais. Pensar nesse efeito especial, ver se ele faz sentido na história, porque tudo tem que comungar, né, gente? Tudo precisa comungar. Você precisa partilhar isso com a história. Não é a coisa dicotomizada, não, né? A coisa separada. Estou contando a história, está pulando um trem. Não faz sentido. Você tem que preparar seu cenário, ou não preparar seu cenário, mas preparar sua história, né? Trazer elementos que fazem sentido, né? Viajar igual eu na bobrinha aqui agora com a bola de sabão. Aí vem a musicalidade, os instrumentos, aí vem mais alguns instrumentos aqui de África e Brasil, né? O Oxã, djembe, que é esse tambor maravilhoso aí, o bandolim, as maracas, né? Tá aí também outro elemento que é legal também, que são as artes visuais, né? Com luzes, com cores, né? Com fotografia. Vem as danças, né, gente? É tão lindo, é tão lindo. Aí você escolhe o seu gênero, que gênero de história você vai contar, né? E aí, nesse momento que está tudo pronto, você sabe o gênero de história que você vai contar. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Você prepara o preâmbulo, gente, da história. Tem que ter essa porta mágica, sabe? Gente, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Gente, como que tá essa contação de história? Eu não consegui voltar. Chica falando que o ator e a atriz também troca. Troca sim, Chicória. Troca sim, pode trocar. Na roda, Amado Costa falando que na roda somos todos do mesmo tamanho, todos iguais. Tudo bem. Tudo bem, gente. Gratidão pela presença aí. Viu? Muito obrigada. Eu sei que troca, viu, Chica? Claro que troca, né? Mas a gente tem essa técnica de teatro de terceira parede, isso existe, né? Mas claro que troca, né? Claro que troca, eu acho que
que a arte é uma troca, né? Gente, então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ai, gente. Peraí, tá, gente? Peraí. Ai. O que eu fiz? Peraí, gente, um minutinho, tá? Tecnologia, tá. Então, voltei aqui, peraí, tá? Peraí. Ai, gente, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Peraí, gente. Então, gente, a gente prepara a história e a gente tem que ter um portal, né? Esse portal é aquele momento, né? Da contação de história. Aquele momento que você está ali em roda, que você já sabe a história que você vai contar, né? Que você já preparou, você já sabe a música que você vai introduzir, né? No momento que você dá aquela introdução, que você comece cantando uma música, né? Geralmente eu gosto de abrir as minhas contações de histórias com essa música aqui, ó. Foi agora que eu cheguei, dá licença. Foi agora que eu cheguei, dá licença. E geralmente eu estou tocando tambor, tá? E aí, no momento que eu canto essa música, que né? Eu faço uma saudação ali com essa música para todos, né? Para minha ancestralidade, para todos que estão ali. Aí eu entro, né? No Era Uma Vez, no preâmbulo do Era Uma Vez, né? Antigamente, né? Contam que antigamente, no tempo que os animais falavam. Que história é essa, né, gente? Eu vou adaptar esse preâmbulo, né? A essa história, né? Tem inclusive musiquinhas que são muito legais de se contar, né? Inclusive essas cantigas, né? Que dá para você fazer um preâmbulo de iniciação da contação de história como recurso, que é muito bacana. É uma que é assim, ó. Agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. E tem uma também que eu canto, que eu fiz uma adaptação dela, que é muito legal também. Peraí que eu fiz uma cola aqui. É assim, ó. Quem me ensinou a contar, foi marinheiro, foi as histórias de lá. Foi marinheiro, foi as histórias de cá. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos histórias, contos e tãs, nós queremos contar. Temos lendas e oralidades, nós queremos contar. Quem me ensinou a contar, foi marinheiro, foi as histórias de lá. Foi marinheiro, foi as histórias de cá. Há muito tempo, você abriu o portal, né? Você abriu o divisor ali, do real para o imaginário. E aí a sua história flui, né? Flui, porque é assim que funciona, né? A fluidez de um bom preâmbulo, né? De uma boa iniciação de história, num campo preparado, né? Para que o lúdico aconteça, né? E aí também a gente tem que também fechar, do jeito que a gente abriu esse portal, né, da imaginação, das histórias, a gente também precisa fechar esse portal, né? Que também a gente precisa trabalhar as finalizações, né?
que tem várias também, diversas, né? Entrou por uma porta e saiu por outra, quem quiser que conte outra. Era uma vez a Vaca Vitória, que caiu no buraco e acabou essa história. Entrou por uma porta e saiu por outra, peça ao rei que ele conte outra. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, quem quiser que conte outro. E também tem as musiquinhas, né, de domínio popular, que é essa também que eu contei no preâmbulo de abertura e também na finalização, né? E agora, minha gente, uma história... Peraí. E agora, minha gente, esse aqui eu misturei, que devia estar lá no preâmbulo, tá, gente? Desculpa aí. A finalização com essa musiquinha é assim, ó. Agora, minha gente, que a história terminou. Batam palmas bem contente, batam palmas quem gostou. Então, tem variações, tá, gente, de preâmbulo e de finalização. É bom a gente fazer essa abertura e esse fechamento de portal, é muito bacana, né? Porque dá esse sentido mesmo de entrar no universo e poder sair dele, né? No final da história. E aí tem algumas histórias aqui da literatura e da oralidade que eu dei como exemplo, né? O Cabelo de Lelé, da Valéria Belém, quem não conhece, é bem legal essas histórias. A história da Betina, da Nilma Lino. O livro Benedito, do Josias Maria, esse livro é uma coisa maravilhosa, gente. O Homem Sem Sorte, uma história da oralidade, uma história bonita, bonita. Uma história muito bacana, muito bacana. O Coelho o Baobá, ou O Coração do Baobá, também é uma história muito legal. Eu conto essa história e eu gosto muito de imitar a hiena, porque tem um momento em que a hiena entra na história. Então, o momento que a hiena entra na história é um momento assim que, sabe, a história dá uma impactada, assim, as pessoas adoram assim, essa mudança de voz nesses momentos da contação de história, fideliza muito o ouvinte para essa atenção, sabe? E aí as lendas diversas africanas, que tem várias, mas cuidem de lê-las antes, né, de perceber ali se não tem né, um rastro ali de preconceito, de racismo, tá, gente? Aqui também tem mais umas opções de livros, né? Livros, inclusive, que tem no Iranti, né? E aqui são alguns projetos maravilhosos que vocês também podem pesquisar. Esqueci de pôr um indígena aqui, eu ia pôr, esqueci, gente, correria da semana, qualquer coisa vocês olharem no Instagram também, qualquer dificuldade que tiverem, quiserem me perguntar, tá? É porque eu tenho contato do pessoal indígena da UFMG, então a gente vive trocando figurinha, então é muito legal também ter esses contatos, eu devia ter posto aqui. Bom, aí está lá, olha, os projetos que você pode pesquisar suas histórias, fazer perguntas sobre histórias, né? Eu quero contar essa história, eu vi isso é legal, isso não é, né? Então está lá, o Iranti Ser África, né? Todos os projetos que tem no Instagram. Claro, né, gente? Coletivo Iabás, óbvio, né? Iranti Ser África, Pedagogia Literária, time de histórias, a Guibala Conta, né? E aí a gente finaliza para um bate-papo final aqui, que eu quero contar para vocês uma história. Eu deixei o livro, quem conta um conto, aumenta um ponto, ou uma vírgula, ou reticências, né? Então, deixa eu voltar para cá, parar aqui a apresentação, porque eu quero passar para vocês uma música que eu fiz para um livro que eu Gente, a Madu falando, o rei me contou 5, quem quiser que conte 4. A Madu, inclusive, tem uma história muito interessante dessa fala de finalização aí, que parece que ela foi contar a história em algum lugar, e aí
ela ia falando, né? Quem quiser que me traga uma caixa de fósforo. Aí veio alguém com uma caixa de fósforo, ela teve que contar mais uma história. Quem quiser que conte outra, me traga. Por fim, ela ganhou até dinheiro. Adoro essa história da Madu também, muito legal. Agora, gente, eu preciso ir ali pegar uma coisa para finalizar esse recurso de contação de história, para me contar para vocês. Não, acho que eu não vou pegar, não, eu vou contar mesmo. É o seguinte, para finalizar aqui essa nossa oficina, eu ganhei um livro que chama O Coração do Mar, da Carol Fernandes, que é uma escritora aqui de BH, bacana, depois vocês olham lá no Instagram dela também. E aí a Carol me demandou, Magna, conta o livro, né? Manda um vídeo contando O Coração do Mar para mim e tal, você como contadora de história e tal. E aí, primeira vez que eu vi o livro, eu fiquei muito encantada com ele. Eu tenho que mostrar ele para você, gente. Minutinho, segundinho. Eu sei que tem pouquíssima gente aí, mas eu faço questão de finalizar isso com essa história. Só finalizar com vocês essa história, né? Porque com esses recursos a gente tem que entender um pouco como que funciona. Esse livro é O Coração do Mar, de Carol Fernandes. Espero que vocês estejam vendo, porque a ilustração desse livro é maravilhosa. E ela escreveu e ilustrou. E quando eu vi esse livro e ganhei dela, eu fiquei muito feliz, muito impactada, muito feliz de ter recebido esse livro da Carol. E ela me pediu, Magna, faz uma intermediação desse livro para mim, me manda, faz um vídeo e me manda, agora na pandemia. Eu fiquei tão feliz com aquilo, falei, vou fazer isso, vou fazer. E aí, o que eu fiz? O dia que eu peguei o livro de novo, para fazer o que eu falei para vocês, né? Eu leio, a história entrou, né? Apesar que esse era a intermediação. Eu li, né? Li em voz alta algumas vezes para familiarizar, né? Porque eu tinha que fazer a leitura, tinha que apresentar as artes do livro, que são maravilhosas, né? E aí, o que me veio, gente? O insight de uma música. Eu fiz uma música para O Coração do Mar e para Odara, que é a personagem desse livro. E eu vou cantar para vocês essa música, para dizer para vocês o quão importante os recursos na contação de história é importante, permeia, enriquece, tá? Então, para a gente finalizar, eu vou cantar a música para vocês da Odara. Gente, é música que eu escrevi há pouco tempo, então eu ainda não sei ela de cor, assim, tá? Então, vamos lá. Gente, eu virei musicista, sem nunca ter sido. Então, é o seguinte, a música. Odara no mar, Odara no mar, Odara peixinha, peixinha do mar, Odara no mar, Odara no mar, Odara peixinha, peixinha do mar, Odara no mar, Odara no mar, Odara peixinha, peixinha do mar, Odara menina que vive a sonhar, sonhar com a rainha, rainha do mar, que é Iemanjá, Odoiá, Iemanjá, que é Odoiá, Odoiá, Iemanjá, Odara ere, Odara ere, Odara ere, Odara ere. E sai essa música para essa intervenção desse livro, Coração do Mar, nessa introspecção aí do que é o carinho com as histórias, com os livros dos nossos escritores negros, das nossas histórias negras. Quero me despedir, agradecer todo mundo que veio, a quem não veio, tá? Gratidão. Sandro, obrigada, né? Um técnico paciente, feliz, faz o trabalho dele belíssimo. Gratidão. Gratidão ao Instituto Indiúma. Obrigada, Clarice, pela oportunidade, tá? Espero que tenha atendido aí a expectativa, viu? Gratidão imensa. E eu vou terminar cantando
a música do Coletivo Iabás. Iabás, mães ancestrais, Iabás, mães ancestrais, Iemanjá, Oxum, Nanã, Oiá, Obaiauá, Obirixá, Iabás, mães ancestrais, Iabás, mães ancestrais, Iemanjá, Oxum, Nanã, Oiá, Obaiauá, Obirixá, mães ancestrais. Muito obrigada, uma excelente tarde para vocês. Gratidão. A gente se vê. Beijo. Obrigada, gente.